Eu estou voltando a estudar sobre memória, né? Esse eterno retorno a esse tema da minha dissertação. E aí eu resolvi ler esse livro-texto sobre memória do Badler, né? O Badler é um cara bastante importante na área, ele estuda memória de trabalho, etc. Né? Um ponto importante é que esse livro aqui, ele não é um livro de filosofia da memória. É um livro de psicologia, né? Um livro que é usado em cursos de psicologia para tratar da memória. Outro ponto importante é que eu tenho essa edição aqui, em português, né? E ela é uma tradução da primeira edição do livro, né? Foi publicado pela Artmed. E a tradução da primeira edição, o livro em inglês, né? Esse livro-texto, ele já está na terceira edição. Tá? Eu dei uma olhada no índice da terceira e da primeira edição e eu vi que não tem tanta diferença assim entre as duas edições. Tá? Tem um capítulo a mais no livro novo, que é sobre memória e o cérebro, né? Sobre estudos de neurociência sobre memória, que na primeira edição está no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1. E de resto, só a ordem dos capítulos são diferentes. Né? Então, como eu vou fazer um vídeo sobre cada capítulo, tenho em mente que eu vou fazer eu estou me baseando na primeira edição, que é o livro que eu tenho, tá? Outro ponto importante é que, gente, isso aqui só é uma leitura do livro, tá? Então esses vídeos aqui não tem nenhuma pretensão de ter conteúdo novo, vou ficar bem baseado no livro, né? Simplesmente vou pegar as partes que eu achei mais importantes e fazer alguns comentários, algumas relações com outras coisas que eu já estudei, outras coisas que me chamaram a atenção, que me lembraram quando eu estava lendo, mais coisas desse gênero, tá bom? Então vamos começar. Então o capítulo 1 é o que é a memória. E um ponto interessante é o seguinte, pô, a gente tá o tempo todo se queixando da nossa memória. Ah, eu tenho uma memória péssima, etc, etc. E o livro ele faz uma pergunta bem provocativa, bem interessante no começo, que é o seguinte, por que a gente não tem problema em dizer que minha memória é horrível, mas a gente tem problema em dizer que eu sou estúpido, né? Parece que implicitamente a gente identifica nós mesmos com a nossa capacidade de raciocínio, sendo a memória, como a percepção, a sensibilidade, meros auxiliares externos, né? Periféricos de computador, né? Coisas passivas que são apenas maneiras de adquirir informação, né? E como um auxiliar externo, ter uma memória ruim é que nem ter miopia, algo desse tipo, né? Não mancha a capacidade cognitiva do sujeito, né? Aqui a gente vai ver, quando a gente lê o livro, que a memória, na verdade, ela está muito mais próxima do raciocínio do que de ser esse auxiliar externo, né? E que a memória ela não só armazena conteúdo, mas ela tem um trabalho muito importante de processamento de conteúdo, né? E um caso interessante do processamento de conteúdo é o esquecimento, né? Então, é claro que a gente esquece bastante, né? Por exemplo, a gente não reconhece. A gente pode encontrar alguém na rua e não reconhecer a pessoa, né? Pessoas que a gente já encontrou no passado. E a gente pode, inclusive, esquecer seus nomes, né? No entanto, a maioria das vezes a gente não esquece acontecimentos importantes. Né? Inclusive, esse é o papel do esquecimento. O esquecimento serve para a gente esquecer coisas menos importantes para usar nossos recursos cognitivos apenas para as coisas importantes. Né? Então, de modo que quando a gente não reconhece alguém na rua, isso sugere que essa pessoa não tem importância pra gente, né? E a desculpa mais óbvia é dizer que a nossa memória é terrível, né? Na verdade, muitas vezes você esqueceu simplesmente porque a pessoa não é importante para você. Né? Muitos dos lapsos que a gente tem de memória, como o esquecimento, mas não só como esquecimento, né? Como também falsas lembranças, construções mnemênicas que a gente tem que não refletem o que aconteceu no passado, eles existem, na verdade, para que a gente possa lembrar de maneira eficiente, né? Imagine, por exemplo, se você não esquecesse nada, né? E quisesse lembrar de algo específico que você fez ontem, né? Sei lá, onde você colocou a chave da porta de casa. Você teria que buscar essa informação numa quantidade muito grande de informação. Imagina, você lembra do dia todo, cada detalhe. Então tem muitos detalhes para você fazer a busca mental, né? E o esquecimento ele serve para exatamente diminuir a quantidade de detalhes e você só buscar as coisas que são importantes, como, por exemplo, onde você colocou a chave, né?
E essa situação de não esquecer nada, né? Obviamente, isso aqui é até clichê, mas obviamente me lembrou do Funes, o Memorioso, né? Que é o conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, né? Que é meu escritor favorito, né? Esse senhor distinto aqui, né? O conto Funes, o Memorioso está no livro chamado Ficções, que é esse livro aqui. Isso aqui é uma das edições do livro, né? A edição que eu tenho não é nem essa. E Ficções é considerado o livro principal livro de Borges, né? Um livro de contos, muito bom, inclusive, né? Tem 2 partes, muito bom. Eu, pessoalmente, gosto um pouquinho mais do Aleph, né? Que é outro livro dele também muito bom, né? Mas vamos aqui ler algumas partes do Funes, o Memorioso, né? Então aqui, eu grifei aqui as partes que eu queria ler. Então, Funes, o Memorioso, ele, esse cara que ele lembrava de tudo e tinha a percepção também perfeita, né? E ele está contando a história dele aqui. Dize-me que antes daquela tarde chuvosa em que, né, Funes me diz, né, que antes daquela tarde chuvosa em que o derrubou o Azulego é um cavalo manchado, né, um cavalo branco com manchinhas pretas. Ele fora o que são todos os cristãos. Um cego, um surdo, um abobado, um desmemoriado. 19 anos tinha vivido como quem sonha, né? Então ele está do ponto de vista dele, de que tem uma memória perfeita, uma percepção perfeita, a vida de todos os cristãos, né? De todas as pessoas, é como quem sonha. Ele olhava sem ver, ele ouvia sem ouvir, ele esquecia-se de tudo, de quase tudo. Ao cair, né, ao cair do cavalo, ele perdeu o conhecimento, né? Ele ficou inconsciente. Quando o recobrou, o presente era quase intolerável, de tão rico e tão nítido, e também as memórias mais antigas e mais triviais. Agora, sua percepção e memória eram infalíveis, né? Então, isso parece, a princípio, ser uma bênção, né? Nossa, que bom ter uma percepção infalível, uma memória infalível, né? E o conto tenta mostrar que exatamente não é esse o caso, né? Como, na verdade, o pensamento, o raciocínio do Funes ficou funcionando mal por esse fato da memória dele ser perfeita. Então, aqui, Funes, ele podia reconstruir todos os sonhos, todos os entre-sonhos. Os entre-sonhos é a vida acordada, né? Que para ele não fazia tanta diferença, porque tanto o sonho quanto o entre-sonho era tão nítido, tão coerente, etc., que por isso que Borges usa aqui a palavra sonho e entre-sonho, né? Em vez de falar vida e sonho. 2 ou 3 vezes ele havia reconstruído um dia inteiro. Nunca havia duvidado. Cada reconstrução, porém, já tinha requerido um dia inteiro, né? Funes, para ele lembrar um dia inteiro, já que ele lembra de cada detalhe que ele viveu naquele dia, ele precisa de um dia inteiro para lembrar. Ele me disse, mais recordações eu tenho sozinho do que as que tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo. E ele também disse, meus sonhos são como a vigília de vocês. Igualmente próximo do amanhecer, né? O narrador está conversando com Funes, né? Na casa de Funes. Ele disse o seguinte, minha memória, senhor, é como um despejadouro de lixos. Esse é o ponto interessante. A memória dele é como um despejadouro de lixos, porque ele não consegue separar o joio do trigo. Ele lembra de tudo. Então, para ele lembrar onde ele colocou a chave, ele vai lembrar tudo que ele fez no dia anterior. Ele vai precisar demorar um dia lembrando para lembrar aquele dia. E isso é péssimo, né? Então, esse despejador de lixo é interessante, que você tem até um princípio em epistemologia que chama clutter avoidance, né? Que é exatamente evitamento de entulho, né? Então, faz parte da vida epistêmica sã, de um ser humano sã, né? Epistemicamente são, que ele despeje o entulho, ele escolha algumas coisas para lembrar, escolha algumas coisas para acreditar e outras crenças, outras memórias, ele simplesmente esqueça, né? Para exatamente evitar que a mente dele seja cheia de entulho, né? Tem um conto até do Sherlock Holmes que é bastante interessante, que o Watson ele fica embasbacado pelo fato de Holmes não saber que a Terra gira em torno do Sol, né? Uma coisa óbvia. E Holmes fala, eu não sei disso porque isso não é necessário
para o meu trabalho, né? Então, a modo de Holmes de ser o mais eficiente possível, de usar os recursos cognitivos dele, que são limitados, né? Nós temos recursos cognitivos limitados, é exatamente só gravar na mente aquilo que é relevante, aquilo que ele vai poder utilizar no trabalho. Claro, isso aqui é um caso extremo também, né? Mas é interessante Holmes dizer isso. Aqui outra parte que eu achei interessante diz o seguinte: Locke, no século XVII, postulou e reprovou um idioma impossível, no qual cada coisa individual, cada pedra, cada pássaro, cada ramo tivesse um nome próprio, né? Funes projetou certa vez um idioma análogo, né? Porque Funes ele tem a percepção perfeita, então ele percebe todas as distinções entre uma pedra e outra. Então, para ele, não faz sentido chamar duas coisas de pedra, porque elas são infinitamente diferentes uma da outra, porque ele vê cada detalhe, né? E perceba que, de certa forma, pensar, ter conceitos, saber classificar as coisas é exatamente desfocar dos detalhes, né? É guardar o relevante, né? Então, duas pedras, elas são idênticas no sentido de serem duas pedras, né? Idêntica no sentido de qualitativamente idênticas, né? No sentido de serem pedras, no sentido de que elas têm as mesmas propriedades relevantes. Obviamente, elas não têm todas as propriedades iguais, elas pesam diferente, elas têm cores levemente diferentes, mas essas não são relevantes, né, para nosso uso do conceito pedra, né? Então, pensar é, de certa forma, abstrair. E Funes não é capaz disso, porque ele tem uma percepção perfeita, ele vê todos os detalhes, todas as diferenças, e ele lembra de todas as diferenças. Ele nunca esquece nada, né? De modo que para ele faz sentido esse idioma de que cada coisa tem um nome, porque elas são diferentes uma da outra, né? Funes não só recordava cada folha de cada árvore, de cada monte, como também cada uma das vezes que tinha percebido ou imaginado, né? Então, para ele, inclusive, a folha vista de frente, a folha vista de lado, né? Tem uma hora que, depois que ele fala isso, um cachorro visto de frente, um cachorro visto de lado, não faz sentido ser a mesma coisa, porque elas são muito diferentes entre si, né? Então, para que serviria um idioma como esse, né? Tipo, o cachorro que eu vi, do ângulo específico que eu vi, é algo que só eu vi, né? Então, um idioma como esse, em que cada coisa, de cada ângulo, de cada iluminação tem um nome diferente, não serve para comunicar. Porque a pessoa nunca vai ter acesso a exatamente aquele cachorro, exatamente naquele horário do dia, exatamente naquela posição, né? Então, por isso que Locke reprova essa possibilidade, né? E aí, aqui o final do conto, que é o Porges, né? No caso, o narrador tira as mesmas conclusões que eu estou tirando aqui. Ele fala o seguinte: Funes tinha aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português e o latim. Suspeito, entretanto, que ele não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer as diferenças, é generalizar, é abstrair. No abarrotado mundo, né, abarrotado de impressões, de memórias, no abarrotado mundo de Funes, não haviam senão pormenores, quase imediatos, né? Então o mundo dele só tem pormenores, o mundo dele não tem nenhuma generalização, não tem nenhuma relação de relevância, né? Nesse sentido, ele não consegue pensar, né? Então, a gente pode perceber que o esquecimento ele tem um papel na nossa memória, no nosso raciocínio, né? Perceba como memória que está mais próxima do raciocínio. E a gente pode, inclusive, defender que não só o esquecimento, mas outros erros de memória, como, por exemplo, falsas lembranças, etc., que nossa memória, na verdade, é extremamente boa, embora falível, e que as supostas falhas da memória, né, falhas de omissão, como o esquecimento, né, e falhas de comissão, né, commission, como os psicólogos falam, ou seja, de acrescer conteúdo que não reflete o passado, são efeitos colaterais do bom funcionamento da memória, né? Então, tem esse livro aqui também, né, foi um livro que eu li bastante na época da minha dissertação de mestrado, Os 7 Pecados Capitais, como a mente esquece e lembra, né? Os 7 Pecados Capitais da memória, né? Os 7 Pecados da memória, na verdade, em que ele vai analisando vários problemas que nossa memória tem e no final defendendo que, na verdade, esses problemas são efeitos colaterais de adaptações da memória para ela funcionar bem. Aí o pecado da transitoriedade, da distração, do bloqueio, né? Quando você bloqueia um trauma, por exemplo.
da atribuição errada, né? Quando você pensa que você viu sua mãe correndo, mas na verdade você viu sua tia correndo. Da sugestionabilidade, da distorção, da persistência, né? Quando você deveria esquecer e não esquece. E aí o oitavo capítulo, né, chama exatamente os 7 pecados, vícios ou virtudes. Então o Daniel Schacter é esse psicólogo aqui, né? Ele é um psicólogo cognitivo que estuda a memória, né? Então, como eu falei, ele defende que os pecados da memória são, na realidade, consequências de virtudes que tornam nossa memória tão rica e tão flexível, né? E o Schacter, ele é professor de psicologia na Universidade de Harvard, tá? Só para lembrar isso aqui. Então, nossa memória, ela pode ser até menos confiável que a memória de um computador comum, né? Quando a gente quer lembrar de um evento, a gente bota lá no Google Eventos, né? Ele vai te dar um aviso na hora. Então, a memória do computador, ela é bastante confiável nesse sentido. Mas nossa memória, ela é tão espaçosa quanto, né? A gente vai ver depois, quando a gente falar de memória de longa duração, que virtualmente não há limite do quanto a gente pode guardar na memória. Mas o problema é buscar na memória, né? A busca que é complicado, por isso que a gente esquece, não é porque a gente não tem espaço, mas é para facilitar a nossa busca. E nossa memória é muito mais flexível do que a do computador e muito mais amigável ao usuário, né? Então, para a gente entender aqui um pouco a importância da memória na nossa vida, vamos falar aqui do caso do Clive Wedding, que é esse senhor aqui, né? Ele era um músico, ele até é um músico extremamente talentoso, especialista em música antiga, que ele foi maestro de um importante coral em Londres, né? Então ele cantava também, né? Porque ele era maestro do coral, e ele foi convidado até para se apresentar diante do Papa, uma visita do Papa a Londres. Só que o que aconteceu com ele foi o seguinte: em 1985, ele teve a infelicidade de contrair uma infecção cerebral pelo vírus da herpes simplex, né? Que é a herpes comum, a herpes que o pessoal tem, que dá coisinha aqui no lábio, etc. Infelizmente, esse vírus, né, ele costuma causar, quer dizer, felizmente ele costuma causar só herpes labial mesmo, mas muito raramente ele rompe a barreira hematoencefálica, né, do cérebro e causa encefalite, né, ou seja, uma inflamação do cérebro que pode ser fatal. E foi isso que ele teve, né? E aí ele conseguiu tomar um remédio e tal, só que quando ele acordou, recuperou a consciência, né, ele estava com amnésia e parecia incapaz de armazenar informações por períodos maiores que alguns segundos, né? Inclusive, eu até gravei um react de um documentário sobre o Clive, né? Tá aqui nessa mesma playlist, chamado O Homem que tem a memória de 7 segundos, né? Porque ele tem spans de consciência de 7 segundos, depois é como se ele tivesse acabado de acordar, né? Porque ele tem a memória anterógrada, ele não consegue formar novas memórias, e inclusive, ou ele tem amnésia anterógrada, ou seja, ele não consegue formar novas memórias, inclusive ele tem amnésia retrógrada, não total, né? Ele sabe fatos sobre ele mesmo, mas ele também não lembra de nenhum evento da vida dele. Então, a cada 7 segundos é como se ele tivesse acordado, né? Então, a amnésia anterógrada, como eu disse, é quando a pessoa não consegue lembrar, não consegue gravar novas informações, né? Coisas que aconteceram recentemente. É o tipo de amnésia, por exemplo, que está no filme Amnésia, né? Que é um ótimo filme com Guy Pearce, né? Esse filme é do Christopher Nolan, né? Muita gente lembra do Batman quando lembra de Christopher Nolan, mas eu gosto de Christopher Nolan por causa do Amnésia, né? Eu fui ver o Batman porque era o filme do cara de amnésia, né? Esse cara aqui, o personagem principal, ele tem exatamente amnésia anterógrada, né? Ele não consegue formar novas memórias e, ao mesmo tempo, ele quer achar o assassino da mulher dele. Agora, como é que uma pessoa com essa condição pode fazer uma investigação e achar um assassino, né? Essa é a questão do filme, né? Já, como eu falei também, a amnésia retrógrada é quando a pessoa não se lembra de eventos que ocorreram antes do trauma, né? Mas possivelmente pode formar novas lembranças depois do trauma, né? Essa amnésia é a mais comum que a gente vê em novela da Globo, etc, né? E Clive, como eu falei, infelizmente ele tinha um pouco das duas, né? E a interpretação que ele tem da condição dele
é que ele acabou de ganhar consciência. Então, a cada 7 segundos, é como se ele estivesse acordando pela primeira vez na vida, né? Inclusive, ele anota, isso aqui é o diário dele, né? Então, no diário dele, ele anota, você vê aqui, ele olha no relógio, olha lá, 8, vamos pegar essa entrada aqui, ó, 8h35 da manhã. Não, esse aqui não é boa. Aí, aqui de baixo, ó, 6 da manhã. Aí ele escreve: agora eu estou acordado. E geralmente ele dá um check aqui pra dizer que, olha, essa daqui é a verdadeira. Aí depois, de tarde aqui, ó, um pouquinho mais tarde, acho que era 9h06 ali, né, a primeira. Essa aqui é 9h34, meia hora depois ele fala assim: agora eu estou acordado. Porque ele já esqueceu. E aí ele pega e risca a anterior, falando: isso aqui foi um sonho. Isso aqui não existiu. Agora eu estou acordado. Aí um pouco depois aqui, 9h40, ele escreve: agora eu estou acordado. E risca a anterior. 10 horas, agora eu estou totalmente acordado. E risca anterior. 10h38, aqui ele escreveu outra coisa, né? Hora para dar a primeira, acho que é a primeira stroll, né? A primeira caminhada da vida dele, né? 11 da manhã. Eu estou acordado. Então, para ele, é como se a cada 30 segundos, sei lá, um período curto de tempo, ele tá acordando, né? E ele fez isso por muitos anos, né? Ou seja, ele ficou totalmente incapacitado pela amnésia. Ele não consegue ler um livro, ele não consegue acompanhar um programa de televisão, porque quando ele lê um livro, ele lê uma frase, ele já esqueceu da frase anterior. E o programa de televisão do mesmo jeito. No documentário lá que eu fiz o react, né, fala que ele gosta de ver rugby. Porque apesar dele não conseguir acompanhar o jogo, cada jogada ele gosta de cada jogada. Então ele acompanha cada jogada do jogo, mas não um jogo, né? Então, por exemplo, se ele sair do quarto do hospital, ele se perde imediatamente, porque ele esquece o que ele está fazendo, onde é que ele está, esquece tudo. Ou seja, ele está preso num presente permanente, né? Que ele descreve, né, como um inferno na Terra. Ele fala, como está morto esse tempo todo. Como está sem sonhar. Obviamente ele sonha, ele pensa, só que ele não forma lembranças disso. Então é como se a vida dele, ele não tem pensamentos, né? Só que tem um ponto interessante, né? Tem uma parte da memória de Clive que parecia não ter sido danificada, que é a parte relacionada à música, né? O coral dele visita ele rege o coral normalmente, ele consegue ler partitura de uma música e tocar no piano a música. Então, nesse momento, parece ser o antigo eu dele, né? Mas aí, um segundo depois, você pergunta: aí, você toca piano? Ele: não, eu nunca vi um piano na minha vida. Inclusive, a primeira pessoa que eu tô vendo é você que tá falando comigo, né? Só que ele consegue tocar, né? Então, vamos ver aqui algumas partes do documentário, né? O homem com 7 segundos de memória, né? Que é do canal Real Stories, tá? Vou botar aqui algumas partes, daqui a pouco a gente volta. Clive Wearing has one of the worst cases of amnesia in the world. I know it's like to be dead now. Day and night the same, blank. No difference between dreams and anything like that. No senses at all. The brain has been totally inactive. No dreams and no thoughts of any kind whatever. First diary entry I've made consciously. Clive keeps a diary every day and has done for 20 years in an effort to make sense of his life. He writes multiple entries recording his last conscious moment. He would look at his watch to see what time was this momentous event occurring of first consciousness. And so he would write down 10:06 awake first time.
and then have the same sensation and put 10:07. Awake, first time, truly awake, first time. Ignore the last entry. Now I'm awake. This is the first real awakeness. And so the diaries are line by line a succession of astonished awakenings. That's 1990, when he'd been suffering amnesia for just 5 years. And this is the effect on him 7 years on. But you can see that he's by no means resolved his anguish. By no means. He writes the time now in a big hand, and a tick to say, yes, that's authentic, I wrote that, it's authentic, that's definitely me awake. He has to then cross through the previous ticks and do a new tick with a circle round it to say this is the real one, and that wasn't the real one next time he comes back, and so on. So there's a constant desperate series of scrubbing out all the previous entries and saying, now I'm awake, now I'm awake, and the pencil just becomes blurred, and it goes on, and I mean it's so thick, the pencil, it's almost as if he's using the pencil to dig himself back into time, to try to fix himself in a continuum, to have more than one moment at a time, but he never can. People's entries in the diary are rubbish. What does that mean? I've no idea. Did you write that? I've no conscious knowledge of it at all, no. You're showing it me now for the first time. But is it your handwriting? Yes, it is, but I know nothing about it at all. So how do you think it got there? I do. I presume the doctor don't know. But you must... No, I haven't. I haven't seen the book at all till now. No, all I'm saying... No, that means I haven't seen it, I have no knowledge of it at all. That's all. There's no knowledge of that book at all. It's entirely new to me. But you've put... Who would put that apart? I don't know, but no. Oh, for heaven's sake, use intelligence, for heaven's sake. I haven't read the bloody thing. Então, o fato de a memória e as habilidades musicais de Clive não terem sido danificadas sugere que a memória não é um sistema simples e único, né? Outros estudos já também demonstraram que pacientes amnésicos conseguem repetir o número de telefone, seja memória de curta duração, e conseguem aprender habilidades motoras, às vezes até com velocidade normal. Então o cara não consegue formar novas memórias, mas ele consegue aprender a reconhecer a caligrafia de alguém ou a tocar, né? Então os pacientes amnésicos eles são capazes de realizar inúmeros tipos de aprendizado e demonstram isso através de melhora do desempenho. Obviamente, se você perguntar para ele, você sabe fazer tal coisa? Ele fala, não sei, porque ele não lembra que ele aprendeu. Mas o desempenho dele melhora, né? Então as evidências parecem mostrar que a memória, longe de ser um sistema único, é bem mais complexo, né? Você tem diferentes tipos de memória para diferentes tipos de coisa. Memória de curta duração para coisas... quando eu vou ler um telefone para digitar, depois tem que guardar por alguns segundos aquilo para digitar no celular. Memória de longa duração, e aí pode ser memória declarativa, ou seja, de eventos, ou de semântica, ou de fatos, ou então habilidades, né? Memória, lembrar como fazer alguma coisa. Na década de 60, a hipótese de um sistema de memória único foi, aos poucos, sendo substituída pela ideia de que 2, 3 ou talvez mais sistemas de memória estivessem envolvidos, né? Então aqui, nessa figura aqui embaixo, até meio pequeno, é o que se chama de modelo modal, né? Uma visão que foi amplamente aceita durante a década de 60. Então é a ideia de que a informação ela fluiria, né, do ambiente para a memória sensorial, que seria um tipo de memória muito próxima da percepção, a gente vai falar um pouco depois dela. Depois essa informação seria transferida temporariamente para a memória de curta duração e depois transferida para a memória de longa duração, né? Seria essa a ideia. E como eu falei, esse aqui é o modelo modal. Então, a questão sobre a quantidade de tipos de memória, na verdade, continua controversa, tá? Precisamos pensar... Por quê? Porque a gente, para saber um tipo de memória, tem que pensar não só numa função que aquela capacidade cumpre, mas também analisar o cérebro para ver se tem uma relação
com a anatomia do cérebro, etc, etc. Então não é muito claro como delimitar os tipos de memória. Tem que levar em conta tanto a fisiologia quanto a dinâmica dos processos, né? E a gente tem que procurar também similaridades entre vários domínios, como aqueles sistemas atuam, características comuns, etc, etc. Então, hoje em dia, a gente usa a distinção entre tipos de memória como uma forma de organizar nosso conhecimento acerca da memória humana. Então, esse modelo modal mais ou menos funciona ainda, só que hoje em dia a gente não presume que a informação flui somente nessa direção aqui, né, do ambiente para a memória de longa duração, né? Mas também, às vezes, ela flui ao contrário, da memória de longa duração, por exemplo, para a memória de curta duração. Por quê? Porque nosso conhecimento do mundo, né, que está guardado na memória de longa duração, às vezes pode influenciar nosso foco de atenção, né? E o foco de atenção vai determinar qual tipo de informação vai entrar, né? Então, se eu olho para vamos pensar aqui um nativo indígena brasileiro na floresta amazônica, ele olha para a floresta, ele vê várias plantas medicinais, a atenção dele está treinada para focar naquelas plantas. Eu, que sou um completo zero à esquerda na floresta, eu talvez vá prestar atenção na beleza das árvores, etc, né? Então, o que você está guardado, o que você sabe, influencia na sua atenção e influencia no que tipo de informação está entrando no seu sistema de memória, né? Então vamos falar aqui um pouco da memória sensorial, tá? Vou falar um pouco mais da memória sensorial hoje, né? Porque, como eu falei, ela está mais próxima da percepção do que da própria memória, né? Então essas outras duas memórias aqui, memória de curta duração, memória de longa duração, a gente vai voltar em outros vídeos, tá? Então, falando aqui um pouco da memória sensorial. A memória sensorial, como eu falei, está mais relacionada à percepção do que à memória propriamente dita. Então, vou pensar o seguinte. Sabe aquela estrelinha foco de artifício, uma estrelinha que fica chuviscando, né? Se você pegar a estrelinha, acender e ficar fazendo assim, na frente do seu olho, numa sala escura, de preferência, você vai ver que ela deixa um rastro, né? Você vê um rastro da luz. E esse rastro ele se desvanece rapidamente, né? O fato de existir esse rastro, ou seja, da imagem persistir por um tempo suficiente, persistir na sua consciência por um tempo suficiente para traçar uma linha, né? Porque não tem linha nenhuma, né? Na verdade, a coisa está só se movimentando, mas você vê uma linha. O fato de você ver essa linha sugere que aquela imagem ela está sendo armazenada de alguma forma, né? E o fato da linha desvanecer e sumir implica que está em jogo aqui uma forma simples de esquecimento, né? E de fato, gente, o próprio cinema ele só existe por causa dessa característica da nossa percepção, né? O fato da gente guardar essas imagens por curtíssimos períodos de tempo, né? Porque o cinema, tanto o cinema antigo, né, que aí você tinha um filme, né, você tinha vários frames no filme, você simplesmente passa rápido várias imagens paradas e o ser humano vê aquilo como se fosse um movimento. Mas até no YouTube, né, você tem, né, quando você vai lá olhar na qualidade do vídeo, você pode botar 30 frames por segundo, 60 frames por segundo. Aqui, na verdade, está dizendo simplesmente quantas imagens paradas você vai ter por segundo, né? Então perceba que 30 frames por segundo, o cinema antigamente era 24, ainda assim são muitas imagens por segundo, né? Ou seja, por isso que eu estou falando que essa memória sensorial ela está mais próxima da percepção do que da memória, porque é curtíssimos períodos de tempo que há essa retenção, né? Então, no início dos anos 60, muitos pesquisadores, por exemplo, do Bell Laboratories nos Estados Unidos, né? Laboratório famoso que tem o Shannon, etc., usaram uma nova abordagem do processamento de informação, né? A computação estava surgindo naquela época. Não a computação, mas a ideia de inteligência artificial, de processamento, né? Você tem a própria noção de informação proposta por Shannon, mais ou menos nessa época.
Então eles começaram a usar esse paradigma para fazer um teste, né? Que é exatamente mostrar essas letras aqui, só que de maneira muito rápida, quase que piscar rápido, e pedir para as pessoas consultarem sua memória visual e dizer quais letras que elas viram, né? Por quê? Porque o tempo que você demora para ir de uma letra para outra é um tempo maior do que a imagem está aparecendo, né? De modo que você precisa consultar essa sua memória visual, essa memória de curtíssima duração. Então, obviamente, quando a informação recém-adquirida é testada, isso vai fornecer uma estimativa, né? Se você... Olha, quando desaparecer, você já pode falar. Isso vai fornecer uma estimativa da capacidade total de armazenamento dessa memória, né? E que é de 3 a 4 letras, né? Você só consegue... O tempo de você falar 3 ou 4 letras é o tempo de que essa memória já desapareceu. E, obviamente, se você demora mais tempo para perguntar, o desempenho vai piorar, né? Quanto mais tempo se passa entre o estímulo e a pergunta, a performance piora, de modo a representar uma perda de informação, um tipo de esquecimento rudimentar, né? Então, aqui nessa figura 16, você mostra exatamente duas curvas, né? E aqui tem outro ponto importante, né? Aqui vamos pegar essa curva de cima, né? Aqui é a curva de quantas pessoas conseguem lembrar. Aqui é o intervalo das instruções, tá vendo? Quanto maior for o intervalo, elas lembram menos, né? E aí o pessoal percebeu uma coisa, né? Num experimento subsequente de um cara chamado Sperling, né? Em 63, ele descobriu que se entre eu mostrar a imagem, eu piscar uma luz, essa luz interfere na lembrança, né? E quanto mais clara for a luz, maior a interferência. Então aqui você vê essa segunda curva aqui, essa curva aqui de baixo, né? Essa daqui, ó, ela é com a imagem piscando, claro, né? Então você vê que piora bastante, né? A performance do sujeito, né? Cai muito mais rápido. Então é como se essa luz, somente ela sendo mais clara, ou seja, ela tem mais energia, ela sobrecarregasse sua memória sensorial, apagando a informação que estava lá. Um ponto interessante é o seguinte, primeiro ponto, esse efeito aqui é chamado de mascaramento, tá? É masking, né, em inglês. 2 pontos importantes. Perceba que aqui a relação ela não é semântica, né? A luz não carrega nenhuma informação específica, né? Então esse tipo de memória ele ainda não grava sentido. Ela grava simplesmente a imagem mesmo, né? E o segundo ponto interessante é que eles notaram o seguinte, que esse efeito ele só ocorre se você pisca a luz no mesmo olho que a pessoa está vendo a imagem, né? Se eu mandar o cara fechar o olho... Então, se eu botar aqui uma tela no meio da cara do cara e mostrar a imagem para o olho esquerdo e piscar a luz no olho direito, o efeito não acontece. Só acontece se você piscar a luz no mesmo olho em que a pessoa viu a coisa, né? De modo que isso parece mostrar que esse tipo de memória ocorre antes da informação dos dois nervos ópticos, né? Que os dois olhos eles têm nervos diferentes, eles se cruzam em algum lugar, né? E essas duas informações são juntadas. Então, esse é um tipo de armazenamento que ocorre antes de juntar a informação dos dois olhos, né? E, consequentemente, antes da informação chegar no cérebro propriamente dito, né? Esse é um tipo de armazenamento que ocorre já no nervo óptico, né? Isso é bastante interessante, né? Por isso que eu falei, tem mais a ver com percepção do que com memória. E aí, quando estava descrevendo seu trabalho, o Neisser, né? Neisser, que é um psicólogo que tratou do tema em 67, um pouco depois, sugeriu o termo memória icônica, né? Para esse breve armazenamento visual. E aí ele sugeriu para o equivalente auditivo, né? Que a gente está sempre muito focado na visão, né? Mas existe um equivalente auditivo a esse tipo de memória sensória. Ele chamou de memória ecóica, né? Então, com a apresentação visual,
E a memória ecoica, ela funciona diferente da memória icônica, né? Com a apresentação visual, né, a gente pode ver aqui nesse gráfico, a performance ela piora, ela sempre piora, né? Já na apresentação, quando você tem uma apresentação auditiva, é comum que os últimos 2 itens eles sejam mais bem lembrados do que os do meio, né? Então você lembra bem os itens do começo e os itens do final, né? Então você tem uma curva diferente, né? E aí, novamente, você tem também um efeito de mascaramento, masking, né? Então, se você, entre a apresentação e a pergunta, você tiver outro item falado, né? Isso piora, isso anula esse efeito, né? Então, você esquece mais os últimos itens. Já se você tiver um item não falado, né? Aqui no caso, por exemplo, uma cigarra, um som de cigarra, não atrapalha o desempenho. Então, aqui na memória ecoica, parece que já tem mais uma questão de sentido, né? Não é só uma questão de ter a informação, mas qual a informação faz diferença. Se for um barulho de cigarra, você não desfaz esse efeito das últimas 2 itens ser mais bem lembrados. Se for uma fala, um o, qualquer coisa, uma sílaba, pá, já desfaz, né? Ou seja, parece que a memória ecoica já guarda sentido e não apenas som, né? Então, para revisar um pouco, vamos ler aqui esse slide, né? Memória sensorial. Aí, memória visual versus memória auditiva. Memória sensorial visual, né, que é chamada de memória icônica. É o armazenamento inicial rápido e automático das formas visuais, né? Então você tem esse recognition buffer, né? Buffer em computação é essa memória para uso quase imediato, né? Então você tem um jogo, às vezes demora de carregar o cenário, mas de fundo, né? Às vezes demora de carregar, mas às vezes o jogo é esperto, ele já carrega um pouquinho antes de você chegar lá e ele guarda no buffer, ou seja, ele guarda nessa memória que é para ser usada de maneira muito rápida. Então, a informação da memória icônica é transferida para esse armazenamento mais durável, em ritmo relativamente lento, onde se torna disponível para ser relatada, né? Então, você tem essa situação inicial dessa retenção inicial e você tem esse buffer, né, que ainda não é memória de curta duração, mas ele guarda mais tempo do que esse simples rastro ou algo desse tipo. Então, imagens apresentadas antes na lista de estudo tem vantagem de primazia na exatidão, né? Ou seja, você lembra mais o que está antes, né? Então, aqui no caso, você lembra mais B, C, X. Dificilmente você vai lembrar o D, tá depois, né? Diferentemente da memória sensorial ou auditiva, né? Aqui tem um ponto importante, né? Porque a apresentação visual ela é bidimensional. Então você tem que de alguma forma escanear aquilo dali. Você acaba escaneando numa ordem. Você provavelmente não vai nem chegar na última. Já a memória auditiva, já a fala, ela é unidimensional, né? Você fala numa ordem já. E aí nesse caso você costuma lembrar mais o começo e o final do que a pessoa falou. Então a memória ecoica é o armazenamento inicial rápido e automático, equivalente à memória icônica, né? E daí também você teria um recognition buffer, que é esse bufferzinho, um espaçozinho para guardar por um pouquinho mais tempo. E os sons apresentados depois na lista de estudo tem vantagem, isso chama vantagem de recência, na exatidão, ou seja, as pessoas lembram mais do começo e do final da lista, possivelmente devido ao envolvimento do armazenamento acústico pré-categórico, né? Eu nem lembro mais o que é isso, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada lá no livro. Então, a partir daqui, o livro é bem mais breve sobre os tipos de memória, né? Por quê? Porque cada um desses tipos de memória vai ter capítulos, às vezes mais de um, sobre cada um deles, né? Então, vamos falar aqui um pouco da memória de curta duração, né? Em inglês é Short Term Memory. Então, a memória de curta duração é a retenção temporária de pequenas quantidades de material sobre breves períodos de tempo, né? Aí, no caso, segundos, né? O memória sensória é milissegundos, até um segundo, talvez, no máximo.
Memória de curta duração é 10 segundos, 7 segundos, né? Então é aquela memória que eu uso de... eu quero saber o nome desse livro. Aí eu vou ler aqui os 7 pecados e eu vou anotar aqui no meu caderno que está do outro lado. Então o tempo que eu leio aqui e vou anotar aqui, né? Eu não preciso estar olhando para anotar, né? Eu olho para cá, leio o nome e depois eu olho para cá para anotar. Esse tempo aqui é o tempo que essa informação está na memória de curta duração, né? Um pouquinho depois ela é esquecida. Então, a memória de curta duração, a princípio, foi pensada como tendo uma natureza verbal, né? Pense, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho super legal. Qual a maneira que você tem de não esquecer uma informação, né? Os 7 pecados da memória. É eu ficar repetindo para mim mesmo. 7 pecados da memória, 7 pecados da memória, 7 pecados da memória. Né? E isso daí se chama alça verbal. Né? Até repetindo subvocalmente, né? Sem falar mesmo, mas estou aqui falando na minha mente, né? Então, a princípio, a memória de curta duração foi muito estudada a partir dessa característica verbal. Mas a gente vai ver, né, no próximo vídeo que existe memória de curta duração para qualquer modalidade, né? Inclusive visual, etc. Né? E aí outro tipo de memória muito falado é o memória de trabalho. Né? Muitas vezes é confundido memória de curta duração com memória de trabalho, né? Em inglês, working memory. Só que memória de trabalho na verdade, é uma hipótese de que nós temos memória de trabalho, é algo mais complexo do que a memória de curta duração. A memória de trabalho, ela é, ao mesmo tempo, ela é como se fosse um workspace, né? Um espaço de trabalho. Ela tem uma memória de curta duração e ela tem também a capacidade de mexer nos itens, por exemplo. Então, por exemplo, se eu fecho os olhos, tente desenhar na sua mente um triângulo. Agora tente rodar esse triângulo na sua mente, né? Você consegue rodar. Você consegue imaginar um triângulo e rodar. E isso seria a memória de trabalho. Então, ela é um misto de memória e raciocínio, tá? E ela é útil na realização de muitas tarefas, né? É uma memória de curta duração misturado com raciocínio. E aí você tem diferentes modelos de memória de trabalho propostos, né? Um deles, né, é o do Baddeley, que é o cara que escreveu esse livro, que é um teórico muito famoso nessa área. Só que a maioria dos modelos supõe que a memória de trabalho funciona como uma forma de espaço operacional mental, oferecendo uma base para fazer raciocínios, etc, etc. Então, quando você está tentando fazer uma conta na cabeça, né, uma prova lógica na cabeça, você está usando a sua memória de trabalho. Né? E geralmente se supõe que a memória de trabalho está ligado à atenção também. Né? E que talvez seja capaz de recorrer a outros recursos dentro da nossa memória de curta duração e na memória de longa duração. Então, é bastante interessante o conceito de memória de trabalho, porque esse sim está muito próximo do raciocínio, né? Um tipo de raciocínio, mas é estudado como memória. E aí você tem a memória de longa duração, né? Em inglês, Long Term Memory. Vamos usar aqui essa classificação proposta por Squire em 92, que mostra o seguinte, olha, então você tem aqui a memória de longa duração, né? Então você tinha aqui a memória de sensória e a memória de curta duração. A diferença entre essas daqui é período de tempo. Agora, na memória de longa duração, você tem diferentes tipos de memória. Tá? A primeira distinção é entre memória explícita ou declarativa e memória implícita ou não declarativa. Tá? A memória explícita se refere a situações na qual, por exemplo, essas são situações que, na verdade, a gente geralmente fala, quando a gente está pensando em memória, a gente está pensando em memória declarativa, né? Memória explícita. Como, por exemplo, quando você lembra de ter encontrado um amigo nas férias do ano passado, quando você lembra fatos sobre o mundo, né? O significado de uma palavra, etc. Né? Aqui a gente vai ver depois que a memória explícita é geralmente dividida em memória episódica e memória semântica. Já a memória implícita se refere a situações nas quais você tem algum aprendizado que se reflete no seu desempenho, você melhora o desempenho, por exemplo, de fazer alguma tarefa, geralmente tem mais a ver com habilidade, mas você talvez não tenha necessariamente uma memória explícita, né? Você não tem uma lembrança evidente, você não consegue declarar aquela lembrança, né? Você pensa assim,
O jogador de futebol, quando ele treina tanto que o corpo dele sabe onde tá, né? Sabe qual é a força certa que ele tem que colocar, ele tem que chutar, né? Nada disso ele tá raciocinando explicitamente no cérebro dele, mas isso reflete um aprendizado dele, né? Nesse sentido, é um tipo de memória, que a gente chama de memória implícita. Tá? Então, falando na memória explícita, né, como eu falei para vocês, essa é geralmente dividida entre memória episódica e memória semântica, né? Essa distinção ela foi proposta por esse, eu acho engraçado, o Tuvin. Esse rapaz aí de gravata borboleta é chamado Tuvin, né? É um psicólogo canadense, Endel Tuvin, né? Então, a memória semântica se refere ao conhecimento sobre o mundo, né? Ela vai, apesar do nome semântica não é um nome muito bom, ela vai além do conhecimento do significado das palavras, tá? Ela se refere também a conhecimento sobre atributos sensoriais, como a cor de um limão. Você sabe a cor do limão? Sei, é verde, né? Também inclui conhecimento geral de como a sociedade funciona, né? Então, são conhecimentos de fatos, tá? Então, se você soubesse que um amigo seu faleceu, né, alguém te disse isso, né? Isso provavelmente se torna parte do seu conhecimento geral sobre aquela pessoa e, por conseguinte, parte da sua memória semântica. Embora você pode muito bem esquecer como você soube disso, né? Alguém te ligou, um amigo te ligou chorando, etc, etc, falou que seu amigo morreu. Você pode continuar lembrando que seu amigo morreu, mesmo que você esqueça do telefonema, né? E aí, quando você lembra especificamente do telefonema, quando você soube essa notícia, aí é um exemplo de memória episódica, tá? Que é a capacidade de lembrar episódios e acontecimentos específicos que você passou, né? Ou seja, o mesmo dado ele pode ser registrado em ambos os tipos de memória, só que são tipos de coisas diferentes, tá? O próprio Tuvin ele limita o termo memória episódica a situações em que você revive algum aspecto original, algum aspecto do episódio original. Então, memória episódica seria como reencenar um evento passado. Tá? Você lembra como ficou surpreso pelo fato da pessoa que te ligou conhecer tão bem seu amigo. E Tuvin ele chama essa capacidade de viagem mental. Viagem mental no tempo, né? Aí você pode pensar, viagem mental no tempo mental, tá? Ele não está dizendo que você viaja no tempo de verdade, mas se você lança sua mente para o passado, né? E aí, quando ele faz isso, ele está enfatizando a ideia de que recordar nesse sentido de lembrança episódica é reviver eventos individuais, certo? E, inclusive, até utilizar essa informação para planejar ação futura, né? Hoje em dia a gente pensa que a mesma faculdade que é utilizada para lembrar episodicamente é a faculdade que você usa para imaginar o futuro, fazer planos, etc. E aí, como se relaciona a memória semântica episódica? Uma possibilidade é que a memória semântica seja um tipo de resíduo da memória episódica, né? Você vive aquela situação, você retira informações e você guarda essas informações na memória semântica e você guarda as situações na memória episódica. Não é a única maneira de ver essa relação. A gente vai ter... Tem vários capítulos sobre memória episódica e semântica, mais de um. Sobre cada um a gente vai voltar a esse tema. Agora falando um pouco da memória implícita, está aqui nesse mesmo slide, né? A gente viu que os pacientes amnésicos, como o Clive, eles tendem a apresentar, muitas vezes, né, como o caso do Clive, não só a memória episódica perturbada, né? No caso dele, ele não tem nenhuma memória episódica, mas também uma capacidade muito deficiente de acrescentar novos fatos, né? Então ele até lembra, se você vê lá o react do documentário, ele até lembra de alguns fatos. Ele lembra que ele é um maestro, ele lembra de coisas, né? Ele lembra que ele tem filhos, mas ele não lembra de nenhum evento sobre ele regendo, ele não lembra de nenhum evento dele com os filhos, tá? Então ele tem ele tem a memória explícita toda muito perturbada, mas em um grande número de situações esses pacientes conseguem aprender em ritmo normal, né? E o estudo das capacidades que são preservadas nesses casos, por exemplo, tem grande influência no desenvolvimento do conceito de memória implícita ou não declarativa. Uma forma de aprendizado conservada é o condicionamento clássico, né? O condicionamento clássico simples.
se um estímulo sonoro for seguido por um breve sopro de ar nos olhos, por exemplo, o paciente amnésico, geralmente ele consegue aprender a piscar antes, né? Por mais que ele não forme novas lembranças, ele forma esse condicionamento, né? Então, esse seria um tipo de memória implícita, tá? Então aqui um slide sobre pacientes amnésicos, né? Então, Warrington e Weisskranz demonstraram, inclusive, que o aprendizado de palavras, né, esse 68, o aprendizado de palavras também era conservado em pacientes amnésicos, sob determinadas condições, né? Então, eles apresentavam aos seus pacientes uma lista de palavras não relacionadas entre si e depois pediam para eles repetirem de várias vezes diferentes. Obviamente, né, quando eles eram solicitados a lembrar das palavras ou reconhecer quais eles já tinham vistos, eles eram muito mal. Ele falava o seguinte: eu não vi palavra nenhuma, não lembro de palavra nenhuma, eu tenho amnésia, né? Mas quando os psicólogos pediam para os pacientes adivinhar, tá bom, você não lembra, mas adivinha aí qual é a palavra. Eu vou dar as 2 primeiras letras, você adivinha qual é a palavra que eu disse antes. E aí, muitas vezes, eles adivinhavam tão bem, inclusive tão bem quanto pacientes não amnésicos, que lembravam da palavra, né? Então, por exemplo, eu daria a palavra ME, e aí o cara, metal, e era metal que ele tinha visto mesmo, não era, sei lá, não era outra palavra com ME qualquer. Então, os pacientes, eles conseguiam aproveitar quase totalmente ou totalmente sua experiência prévia, apesar de não conseguir sequer lembrar que ele tinha tido essa experiência, né? Então, esse fenômeno é conhecido como priming. Deixa eu ver se tem priming aqui. Prime, tendência inconsciente de relembrar um item visto, relatado previamente, né? Tá aqui a noção de priming, né? Isso aqui é outro tipo de memória implícita. E aí é interessante, né? Você vê que o Clive, ele manteve a memória implícita dele, ele tem um problema muito grande na memória declarativa, episódica quase totalmente, semântica, ou episódica totalmente, podemos dizer assim, e semântica quase totalmente. E era isso que eu tinha para dizer por hoje, né? Acho que para terminar aqui numa nota mais legal, vamos terminar vendo o Clive tocando um pouco de piano. Um abraço, tchau.